Vulcões são aberturas na crosta terrestre por onde magma, gases e partículas são liberados. Existem aproximadamente 1.500 vulcões ativos na Terra. O maior vulcão conhecido do Sistema Solar está em Marte, chamado Monte Olimpo. O maior vulcão ativo na Terra é o Mauna Loa, no Havaí. O Anel de Fogo do Pacífico é uma região que concentra muitos vulcões ao redor do Oceano Pacífico. Existem vulcões submarinos que ficam debaixo da água nos oceanos. Os vulcões submarinos podem criar novas ilhas quando a lava atinge a superfície do oceano. O termo vulcão vem do nome do deus romano do fogo, Vulcano. Muitos vulcões estão localizados nas bordas das placas tectônicas. A erupção vulcânica de Tambora, em 1815, foi a mais poderosa da história registrada. Erupções vulcânicas podem influenciar o clima global ao liberar grandes quantidades de partículas na atmosfera. A lava que flui durante uma erupção vulcânica pode atingir temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Existem vulcões ativos em outros corpos celestes, como Júpiter e Io. Vulcanólogos são cientistas que estudam vulcões. O Monte Vesúvio, na Itália, ficou famoso pela destruição de Pompeia e Herculano em 79 d.C. As erupções vulcânicas podem criar formas geológicas únicas, como caldeiras e cones de cinzas. Yellowstone, nos Estados Unidos, é um supervulcão que entra em erupção em intervalos geologicamente longos. O vapor de água é o gás mais comum liberado pelos vulcões, além de dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Os vulcões podem ter diferentes formas, como vulcões escudos, vulcões compostos e cones de cinzas. O termo lava se refere à rocha derretida que flui durante uma erupção vulcânica. Existem vulcões em outros planetas, como Marte e Vênus. O Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, é um vulcão inativo e a montanha mais alta da África. A ilha do Havaí é composta por 5 vulcões, sendo que um deles, o Kilauea, é um dos mais ativos do mundo. O Paricutín, no México, é um vulcão que nasceu em 1943 em um campo de milho. Em 79 d.C., a erupção do Monte Vesúvio soterrou as cidades romanas de Pompeia e Herculano em cinzas. Algumas erupções vulcânicas são precedidas por terremotos. A cinza vulcânica pode ser prejudicial para a saúde humana e causar danos a aeronaves. O Laki, na Islândia, teve uma erupção em 1783 que causou uma grande emissão de gases, afetando o clima global. Vulcões submarinos podem criar fontes hidrotermais que sustentam ecossistemas únicos no fundo do oceano. Em 1883, a erupção do Krakatoa, na Indonésia, causou um dos maiores tsunamis registrados na história. Os geysers, como o famoso Old Faithful no Parque Nacional de Yellowstone, estão relacionados à atividade vulcânica. O Monte St. Helens, nos Estados Unidos, teve uma erupção explosiva em 1980. Muitos vulcões são monitorados para prever possíveis erupções e proteger comunidades. A Islândia é conhecida como a Terra do Fogo e do Gelo devido à sua atividade vulcânica e glaciares. Erupções vulcânicas podem criar novas terras e modificar a paisagem. Vulcões de lama liberam uma mistura de água, gases e lama em vez de lava. O Parque Nacional de Yellowstone é o lar de mais de 10.000 fontes termais e cerca de 300 geysers. O Monte Fuji, no Japão, é um icônico vulcão simétrico e uma montanha sagrada. A Solfatara, perto de Nápoles, é um campo vulcânico com atividade fumarólica visível. A Ilha de Páscoa possui vulcões extintos e é famosa por suas estátuas de pedra, os moais. Erupções vulcânicas podem criar nuvens de cinzas que podem afetar o clima e o transporte aéreo. Algumas regiões vulcânicas são ricas em minerais, como o Cinturão de Cobre no Chile. O Parque Nacional dos Vulcões, no Havaí, é um local popular para observação de vulcões. A erupção do Vesúvio inspirou obras de arte, como a pintura O Último Dia de Pompeia de Caro Bryullov. A Islândia é cortada pela dorsal mesoatlântica, uma cordilheira vulcânica submarina. Erupções vulcânicas podem criar rios de lava que se movem lentamente pela paisagem. Vulcanismo é o processo geológico relacionado à atividade vulcânica. As erupções vulcânicas podem criar novas ilhas, como a Ilha Surtsey, na Islândia. O Parque Nacional de Arenal, na Costa Rica, é lar de um vulcão ativo com atividade frequente. O Monte Tambora, na Indonésia, teve uma erupção em 1815 que causou um ano sem verão devido à quantidade de cinzas na atmosfera. A ilha de Java, na Indonésia, é marcada por vários vulcões, incluindo o Merapi, um dos mais ativos do mundo. A cidade de Nápoles, na Itália, está situada perto de vulcões como o Vesúvio. A Islândia é lar do vulcão Hekla, conhecido como Porta do Inferno na Idade Média. Algumas erupções vulcânicas liberam lava em forma de cordões, chamada de Taa ou Paiei.
vulcões podem ser classificados como ativos, inativos ou extintos. O vulcão Cotopaxi, no Equador, é um dos vulcões mais altos do mundo. A ilha de Santorini, na Grécia, foi formada por uma erupção vulcânica no segundo milênio antes de Cristo. O Parque Nacional de Tongariro, na Nova Zelândia, abriga o vulcão ativo Ruapeal. Alguns vulcões são chamados de estratovulcões devido à sua estrutura em camadas. O Monte Etna, na Sicília, é o vulcão mais ativo da Europa. Em 79 d.C., Plínio, o Jovem, descreveu a erupção do Vesúvio em cartas que se tornaram registros históricos. Os vulcões submarinos são uma fonte de atividade sísmica no fundo do oceano. A Islândia tem uma grande quantidade de vulcões devido à sua localização na dorsal mesoatlântica. A região de Kamchatka, na Rússia, é lar de muitos vulcões ativos. Erupções vulcânicas podem criar cavernas de lava e túneis subterrâneos. Em algumas culturas, vulcões eram considerados moradas de deuses. O Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo, abriga o vulcão Nyiragongo. O vulcão Teide, nas Ilhas Canárias, é o pico mais alto da Espanha. A ilha de Java tem uma alta densidade populacional, apesar da ameaça de erupções vulcânicas. O Parque Nacional de Puyehue, no Chile, é lar do vulcão Puyehue, que entrou em erupção em 2011. A ilha de Bali, na Indonésia, tem o vulcão Agung, que entrou em erupção em 2017. Vulcanitas são rochas formadas a partir do resfriamento do magma vulcânico. Em algumas regiões, os vulcões são uma fonte de energia geotérmica. O vulcão Tambora, na Indonésia, teve a erupção mais mortal da história, causando a morte de dezenas de milhares de pessoas em 1815. O lago de ácido do vulcão Kawaiijen, na Indonésia, é famoso por sua cor azul fluorescente. O Parque Nacional dos Vulcões, no Havaí, atrai muitos visitantes para observar a atividade vulcânica. A Ilha de Reunião, no Oceano Índico, é marcada por um grande número de vulcões. A cidade de Nápoles foi evacuada em 1944 devido à ameaça de erupção do Vesúvio, mas a erupção não ocorreu. Vulcanologia é o estudo científico dos vulcões. O Parque Nacional de Aso, no Japão, abriga a caldeira vulcânica mais extensa do mundo. O termo pluma vulcânica refere-se à nuvem de cinzas e gás que sobe durante uma erupção. Erupções vulcânicas podem criar novos depósitos minerais, como enxofre. O vulcão Cotopaxi, no Equador, é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo devido à sua proximidade com a cidade de Quito. O vulcão Popocatépetl, no México, é o segundo vulcão mais alto do país e está ativo. Vulcões submarinos podem ser estudados usando veículos operados remotamente. O vulcão Lavum, na Papua Nova Guiné, é um dos vulcões mais ativos do Pacífico. Em algumas regiões, vulcões são sagrados e têm significado espiritual para as comunidades locais. A erupção do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, em 1980, alterou significativamente a paisagem local. A Islândia é conhecida por suas erupções vulcânicas frequentes. O vulcão Pacaya, na Guatemala, é uma atração turística popular. O Parque Nacional dos Vulcões de Virunga, na África, é lar dos últimos gorilas da montanha. O vulcão Soufriere Hills, em Montserrat, entrou em erupção em 1995, causando danos significativos à ilha. Erupções vulcânicas podem criar espetáculos de luz noturna chamados de fogo de San Telmo. Algumas erupções vulcânicas podem causar a formação de novos lagos. O vulcão Irazu, na Costa Rica, proporciona uma vista panorâmica do Pacífico e do Caribe em dias claros. Erupções vulcânicas podem causar mudanças temporárias na camada de ozônio. O vulcão Tambora, na Indonésia, perdeu cerca de 1.400 metros de altura após a erupção de 1815. O vulcão Taal, nas Filipinas, está localizado em uma ilha dentro de um lago e é considerado um dos vulcões mais ativos do país. A região de Kamchatka, na Rússia, é um patrimônio mundial da Unesco devido à sua atividade vulcânica única. Alguns vulcões são conhecidos por suas águas termais, como os banhos de lama vulcânica em Rotorua, na Nova Zelândia.